Nos primeiros dias do ano de 1931, divulgou-se a notícia da chegada dos sinos ao porto de Cachoeira do Sul. Vindos da Alemanha, a comunidade se mobilizou no dia 4 de janeiro à tarde, ali na Praça Baltazar de Bem, para recepcionar os sinos que vieram numa condução, ornamentados por guirlandas e coroas de flores. A empolgação da pequena cachoeira era que, a partir desse momento, o principal instrumento de comunicação da época estava chegando para a comunidade. Todos esses detalhes estão no livro que conta a história do Templo Martim Lutero no bairro Rio Branco. Hoje, a nova geração, completamente conectada, talvez não entenda por qual motivo o sino expande o seu som para o município. Para esclarecer essa dúvida, nós visitamos duas igrejas de Cachoeira do Sul que possuem essa característica de usar esse dispositivo histórico nos dias de hoje. Bom, você já conheceu um pouco da história do Templo Martim Lutero, também de como esses sinos vieram aqui para a Cachoeira do Sul. E dentro desse percurso até a chegada aos sinos, a gente sobe as escadas e chega nesse primeiro ponto, onde estão as cordas. É por aqui que o funcionário faz essa execução dos sinos aqui no Templo Martim Lutero. As duas cordas e os sinos de verdade estão lá em cima. E a incumbência de fazer essa reportagem proporciona uma experiência muito divertida e desafiadora. Por alguns segundos, eu fui o responsável por badalar os sinos da igreja luterana. E não é tão fácil assim. Você precisa embalar o corpo para movimentá-los. E fique aí com boas risadas dessa minha missão. Bom, a escadaria está ainda no início. Eu já tive a experiência de tocar os sinos aqui do Templo Martim Lutero. Agora, de fato, a gente vai conhecê-los lá na parte de cima da torre. Bom, chegamos na parte mais alta aqui da torre, no Templo Martim Lutero, e aqui estão eles, os sinos que reproduzem o som para toda a Cachoeira do Sul. O que eu toquei foram esses menores aqui, que ficam posicionados um pouco mais acima, e essa reportagem é para esclarecer o que cada toque significa aqui no Templo Martim Lutero. O principal toque mais tradicional é referente às comemorações e o anúncio do culto de domingo. O primeiro toque às 8h30 da manhã, o segundo às 9 horas e o terceiro marca o início às 9h30. Detalhe, os três sinos ecoam juntos. O toque fúnebre é outro método tradicional de avisar a comunidade de um falecimento. São 2 minutos de batidas mais espaçadas, e você só utiliza o pêndulo. É importante desde que faça sentido, né? Então eu acho que a relevância vem desse aspecto. Faz sentido para a comunidade local? Opa, ok. Então a gente, continua esse hábito. À medida em que os centros urbanos vão crescendo, então esse tipo de comunicação numa grande metrópole, como Porto Alegre, como São Paulo, como Curitiba, talvez ele já não tenha mais o seu espaço, porque a comunidade está espalhada, né? Às vezes você anda 15 quilômetros para chegar nessa comunidade. Agora, numa cidade como Cachoeira do Sul, numa cidade como Novo Cabrais, na localidade do Bosque, onde a gente tem a comunidade, então, quer dizer, em localidades assim, claro que o sino tem o seu papel histórico e de comunicação ainda hoje, né? Isso permanece. Então, claro, não tem por que não manter esse tipo de tradição e de ritual. No Paço Municipal está a Catedral Nossa Senhora da Conceição, ponto referência para a Cachoeira do Sul. Foi por aqui que tudo começou para esse município bicentenário. Na visão do padre Nildo Resch, os sinos representam a alegria de um povo, instrumento capaz de ecoar
todo o sentimento de celebração para as pessoas. Então o sino sempre representa para a igreja, representa a alegria. Alegria porque ele traz essa vibração. O sino é como que uma questão musical. É uma música aos ouvidos da população, né? Porque pode ver assim, ó, cada sino também tem suas notas musicais. Então, em algumas igrejas, a gente tem vários sinos, e esses vários sinos, eles fazem assim, um conjunto harmonioso, né? Um toque harmonioso, né? Então, esse é o sentido bonito assim, que nós percebemos a respeito dos sinos. Aqui na igreja, o toque mais tradicional é o que acontece de hora em hora, começando às 8 da manhã e finalizando às 6 horas da tarde. O toque fúnebre não é executado para não confundir com os horários cheios. Importante destacar que cada igreja tem o seu cronograma de toques. Agora chega de conversa, é hora de encarar mais uma subida de escadas para chegar na torre. A primeira parte foi barbada. As escadas eram largas e bem tranquilas de subir. Já o segundo lance de degraus é bem mais estreito. Quem é um pouco mais alto já sente a dificuldade. Bom, depois de uma longa subida, vencendo escadas aqui na Catedral Nossa Senhora da Conceição, nós chegamos em uma das torres onde estão colocados 2 sinos. Um de frente ao Château d'Eau e outro na parte lateral aqui da igreja. E chegou a hora da verdade, da gente escutar aquele símbolo da comunicação nos tempos antigos e que hoje, de hora em hora, marca o relógio dos cachoeirenses. Como vocês podem perceber, aqui na catedral os sinos são tocados por um dispositivo eletrônico, o que facilita o trabalho na igreja. Aqui em cima, a vista é privilegiada. Sino tocado, é hora de descer o lance de escadas e encerrar essa reportagem. Conhecer o funcionamento e se aprofundar na história dessas antiguidades foi cativante durante as gravações. É algo tão simples e tão presente em nosso cotidiano que, de certa forma, às vezes passa despercebido. Agora você aí de casa já sabe o significado de quando o sino tocar.